O método E5D, ele é um combo de cursos e mais alguns extras com o objetivo de fazer com que você trabalhe de uma forma autônoma dentro de algumas áreas técnicas da engenharia mecânica. São 4 áreas que eu decidi ensinar para que você atinja pelo menos aí um lucro de 10 mil por mês. Então a gente vai trabalhar sim em cima de metas financeiras e para que isso seja realista e de uma forma rápida, eu escolhi 4 áreas que têm demanda em todo o Brasil, têm uma certa recorrência e têm bons pagamentos por área. A primeira área que eu quero ensinar para vocês é uma área que ela é facilmente conciliável com o CLT. Então você pode usar ela como uma renda extra, um freelance no começo. E depois, conforme você vai ganhando confiança em cima do mercado, você pode aí tranquilamente evoluindo e dando passos a mais. Então, a primeira área que eu estou falando é a reclassificação de monta. É um serviço que você pode prestar para pessoas físicas. É fácil de encontrar o cliente e também existe uma urgência no orçamento. Então, também você não precisa usar de muitos artifícios de marketing, estratégias comerciais para fechar o orçamento. Então, a pessoa realmente está necessitada, então normalmente se fecha rápido. E consegue aí mais ou menos em torno de 800 a 4 mil reais por laudo. A segunda demanda que eu quero ensinar para vocês é PMOC. É para ambientes climatizados. Você vai desenvolver um plano de manutenção para que uma empresa de climatização possa executar. Isso aí é muito cobrado pela vigilância sanitária, principalmente em empresas que precisam aí de alvará sanitário, que é a área da saúde, normalmente, a área alimentícia, que requer aí bastante dessa demanda. E ela gera aí uma recorrência se você fechar um serviço de acompanhamento, ou seja, supervisão de 12 meses, que é normalmente o que o mercado aí aplica. Então, você consegue aí fechar contratos de mais ou menos de 1.500 até 50 mil. Então, depende de quantos aparelhos de ar-condicionado tem dentro da empresa que você vai fechar. De repente, um hospital, um hotel, tem muitos aparelhos, e aí sim, você, no somatório dos 12 meses, você realmente consegue fechar um grande valor financeiro por contrato. A outra demanda que eu quero ensinar para vocês é uma demanda praticamente de exclusividade do engenheiro mecânico, que é NR13 em vasos de pressão. Eu gosto de começar com vasos de pressão dentro da norma, por causa que ela é o primeiro degrau dentro dos outros equipamentos que a NR13 aborda. Então eu sugiro e gosto de ensinar primeiro vasos de pressão. Conforme você vai ganhando confiança, você vai evoluindo para outros equipamentos que a norma aborda, como por exemplo caldeira, tubulações e tanques. Então, vasos de pressão, ele já vai te botar dentro da indústria. E o vaso de pressão, ele tem aí uma obrigatoriedade de fazer essa inspeção periodicamente. Então, de tempos em tempos, você precisa ir no cliente e renovar. Então, se você fizer um trabalho correto, com ética, manter o contato com o seu cliente, esse cliente ele vai continuar com você vitalício, desde que você não peque na assistência. Então, essa demanda você consegue fechar em torno de 500 até 1.200 reais por inspeção em vaso de pressão. Claro que depende. Às vezes você pega um vaso de pressão de um porte maior, vai precisar realmente de mais ensaios. Então, isso tudo vai depender da integridade do equipamento, do estado atual, também a questão de logística, os seus custos físicos e também dos ensaios adicionais que de repente vai ser necessário para você chegar à conclusão que aquele equipamento está seguro ou não para uma próxima aí, inspeção, né? Por exemplo, o prazo que você vai dar. Mas, normalmente, né, se a gente pegar o primeiro degrau lá, que vai ser um compressor de ar, dá mais ou menos essa faixa etária de preço, tá? Mas dentro do treinamento eu explico exatamente quanto você pode cobrar e as situações que podem aparecer. A última demanda que eu gosto de ensinar é uma demanda que você vai encontrar em todo que é lugar. Toda empresa que tem máquinas vai precisar dessa demanda, que é a NR12. Então, segurança nesses equipamentos. Se faz necessário, é cobrado pelo Ministério do Trabalho e normalmente tem muita urgência, porque as empresas pedem quando surge uma fiscalização. E quando surge a fiscalização, tem prazo e eles querem fechar logo. Então, se você realmente transmitir confiança, eles vão fechar com você. Basta você dar uma assistência e mostrar que você vai resolver o problema. Então, essa demanda ela também varia. Se você pegar, por exemplo, uma máquina de pequeno porte, dá mais ou menos aí em torno de uns 600 reais a 800 reais. Mas agora, imagina você pegando uma fábrica que tem aí 50, 100 máquinas. Agora, soma isso tudo, né? Então, realmente vai dar um valor bem agregado. E também depende, né? Eu não posso tabelar exatamente aqui. Eu tenho que dizer uma média do que a gente vê no topo do mercado. Mas tem situações específicas que a gente consegue trabalhar dentro do orçamento essa questão de precificação, tá bom? É só para dar um panorama geral. Mas aqui você percebe que você conseguiu diversificar as suas demandas. Uma para a pessoa física, que é a reclassificação de monta. A outra para comércio, que é PMOC. A outra para a indústria, que é NR13 e baixa pressão. E a outra para fábricas, que é NR12. Então, se algum setor você, de repente, vê uma crise ou fragilidade, ou talvez a sua cidade não é tão aquecida, você tem todos esses outros leques de atuação. E cada um deles, ele está estrategicamente. A gente começa na primeira semana com reclassificação de monta, porque não tem tantas burocracias de nota fiscal, entrar dentro de indústrias. Então, por isso que a gente começa prestando serviço para a pessoa física. Depois, na segunda semana, a gente começa a parte de PMOC, que ainda assim é para um prestador de serviço, é mais o comércio, não tem também todas aquelas exigências de EPIs, de acessos restritos dentro de uma indústria. Por isso que a gente sobe um degrauzinho. Depois a gente vai sim para a indústria, que é vasos de pressão e NR12. Aí sim a gente começa a entrar nas burocracias, de repente ser cobrado, notas fiscais, né, outros requisitos, mas isso tudo você vai ter uma preparação. Porque antes de você aprender essas 4 áreas, você vai ter toda uma preparação de mentalidade, a estruturação mínima necessária do seu escritório, vai entender o porquê que o mercado precisa de engenheiros mecânicos, vai entender o modelo de negócio, vai entender a questão de precificação, marketing, de posicionamento, vendas, abordagens. Então, toda essa parte comercial, de gestão também do seu negócio, você vai ter essa bagagem antes de iniciar as áreas técnicas. Por isso que agora eu vou te compartilhar
a plataforma que você vai receber ao comprar o método D5D. Então, ela está aqui, ó. Ela está muito bem desenhada. Primeiro, você vai ter aqui ordem e progresso. Aqui na ordem e progresso, você tem alguns extras adicionais por comprar o método D5D. Por exemplo, aqui você vai ter a presença da tropa, aqui você vai ter a sua missão, que é fazer 10 mil em 30 dias, e a recompensa que você recebe ao bater isso. Aqui você vai ter uma questão para deixar o seu Google no negócio e as pessoas te avaliarem. Aqui você vai encontrar uma base de fornecedores, com uma demanda aí, de repente, que você não sabe executar, você pode delegar. Aqui você vai ter um grupo de network com todos os outros engenheiros mecânicos que também passaram por esse método. Então, isso aqui é só na ordem e progresso, tá? Agora sim, a gente vai começar a etapa 1, que é estruturar o seu escritório de engenharia. Então, primeiro você tem esse módulo aqui, ó, criando o seu escritório do zero. E aqui a gente vai considerar que você não sabe nada sobre o mercado como autônomo e nem conhecimento técnico. Então, a gente começa pela mentalidade. Depois a gente vai falar sobre a estrutura, o que é o sistema com CREA, como fazer um registro no CREA, como salvar e quais contatos importantes no CREA para ter no teu celular, como descobrir suas atribuições profissionais, como usa o CREA como ferramenta, algumas perguntas importantes antes de fazer o registro PJ, as empresas que precisam de responsável técnico, verificando se a empresa tem registro no CREA, como fazer serviços avulsos e como eles são, questões de formalizações que você tem como opção e o que eu sugiro para você agora nesse começo, a estrutura mínima que você precisa ter no escritório, os equipamentos mínimos necessários de segurança e também de ferramenta para começar, como você estuda uma norma técnica do zero, de alguma demanda que você não tem conhecimento, como você consulta as normas, NBRs, normas recomendadoras, posicionamento digital básico, vendas básicas, precificação básica, justamente para te dar um panorama geral de como fazer rápido e eficiente, proposta comercial com modelo editável, contrato de prestação de serviço com modelo editável, a estrutura de um laudo técnico blindado que realmente te traga segurança, o preenchimento de uma anotação de responsabilidade técnica, que é a RT, o preenchimento de uma nota fiscal, modelo de recibo, quando o pessoal não precisa de nota fiscal, uma jornada perfeita, ali de quando você começa o serviço, entrega o serviço, como que funciona, né, dentro do sistema, a gestão semanal, uma planilha aqui de controle, a gestão de números, a gestão financeira, um cronograma de trabalho que você pode entregar para uma empresa quando fecha um contrato, os dados cadastrais, como que você envia quando pedem, daí da sua empresa. Aqui eu tenho alguns anexos que foram referente a todo esse módulo, então tem mais de 10 anexos aqui de ferramenta para você utilizar, anexo parte 1, anexo parte 2. Tá? Aí depois a gente vai para a parte mais de marketing. Tá? Então aqui você entendeu toda a estruturação do escritório, então agora você vai aprender a vender pelo Google, a vender pelo Instagram e a vender pelo LinkedIn. Então esses outros 3 módulos aqui, eles são específicos para cada uma dessas plataformas, que são as principais hoje para você fazer negócios, prospecção e vendas e posicionamento. Então eu vou ensinar um a um aqui detalhadamente como você faz isso especificamente para você, tá? Depois a gente tem aqui uma missão de 28 dias, que são aquelas 4 áreas técnicas que eu vou te capacitar para você prestar o serviço, tanto na parte técnica, como também na parte comercial. Vou te falar quem são seus principais clientes, quem são seus principais parceiros, como que você vai abordar eles para começar a ficar conhecido. Então, tudo aqui você vai aprender. Então, eu recomendo você dedicar uma semana para cada uma. Você vai assistir e vai prospectar. Depois, você vai assistir e prospectar. Vai fazendo assim, uma semana para cada uma área técnica, tá? Então, eu vou te mostrar, por exemplo, a semana 1, que é a reclassificação de monta. Tem aqui a abertura, explicando o que é uma reclassificação de monta, a classificação de danos, a diferença de uma grande multa para uma perda total, como você pesquisa um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, como você sabe se é viável você pegar essa demanda, casos que realmente não tem como você baixar a monta, 3 erros que a gente vê muito no mercado, mas que você vai estar evitando. Como aqui comentando a norma na prática, né, os seus recursos, então eu grifo ali os principais pontos, e você pode baixar, é legal até para você ter esses pontos grifados para explicar depois para um possível parceiro na demanda. Como você aqui verificando o boletim na prática, então pega aqui um boletim de ocorrência e na prática a gente vai vendo se ele é viável ou não executar essa demanda, montando a proposta comercial na prática também, em cima de discussão de monta, os preços sugeridos, o contrato na prática, demonstrando aqui um modelo de laudo técnico na prática, você vai poder baixar e usar ele para você também, alguns anexos, que são os formulários de danos, o roteiro de uma inspeção, né, o que você tem que fazer, o dia que você chegar lá em campo, como que você inicia, né, qual a documentação necessária também para você entrar com recurso, então tá tudo aqui no roteiro da inspeção. A ART, como que você preenche para essa demanda, os principais clientes, os principais parceiros, as tarefas da semana, então aqui eu vou te entregar uma missão, então já você se capacitou e agora eu te entrego a sua missão, que é a prospecção dos clientes e o posicionamento nessa área. Aqui eu te mostro um modelo, um script de abordagem por e-mail, aqui eu te mostro uma abordagem que eu fiz de uma demanda no WhatsApp na prática, compartilhando a tela, e aqui está todos os anexos desse módulo. Então, também são mais de 10 anexos para você fazer download. Anexo parte 1 e anexo parte 2. Tá? Aí depois, a gente vai sim para a próxima demanda, que é a parte de PMOC. Tá? Então, tá aqui, ó, PMOC. Também, você vai se capacitar tecnicamente e comercialmente. Vou explicar a legislação, o PMOC parte 1, o PMOC parte 2. Então, a parte 1 é a parte introdutória, né, é tipo referencial teórico. E a parte 2 é a parte de execução, quem realmente vai usar, que é a empresa de manutenção. Os levantamento de dados em campo, o que eu faço. A proposta comercial, a minha estratégia de preços, contrato de prestação de serviço nessa demanda, a declaração do engenheiro que você vai entregar, a apresentação do PMOC ao cliente, um certificado do PMOC do cliente, a RT do PMOC, laudo PMOC, o que é isso, né, se é que existe,
E aqui as tarefas da semana em cima dessa demanda, que é a parte de prospecção e posicionamento. E alguns extras aqui que é outras demandas dentro do PMOC que você poderia estar executando, que é uma auditoria PMOC, cálculo de carga térmica e os anexos aqui, mais de 10 também, anexo parte 1 e anexo parte 2. Aí depois, né, a gente vai para a nossa terceira demanda, nossa terceira área técnica, que é vaso de pressão. Então aqui você vai ver a apresentação da NR13, os equipamentos necessários, a norma comentando aqui, definição da categoria e do tipo de tampos, a inspeção com formulário de campo, a inspeção periódica de um vaso de pressão na prática, o laudo de uma inspeção periódica de um vaso de pressão, a demonstração de um registro de ocorrência, um segundo modelo de laudo de vaso de pressão, um segundo modelo de registro de ocorrência, um terceiro modelo aqui de inspeção periódica de um vaso de pressão, para que realmente você tenha uma diversificação de modelos para que você realmente entenda essa demanda. O livro de ocorrência, como que você abre ele, a finalização da documentação para entregar, a RT da inspeção de vaso de pressão, a precificação periódica de um vaso de pressão, a proposta comercial, o contrato de prestação de serviço e as tarefas da semana e os possíveis clientes em cima dessa demanda. E a gente tem alguns extras aqui para você e os anexos, que dá mais de 20 anexos esse módulo. Aí, por último, nós vamos para a nossa última capacitação técnica, que é a parte de vaso de NR13, né? Então, opa, desculpa. Nossa última capacitação técnica, que é a partir de NR12. Então, aqui a gente tem a apresentação da NR12, a apreciação de risco e o laudo final, com o modelo editado, mostrando na prática aqui. A gente tem o checklist, o HRN, a categorização, que são planilhas, ferramentas para que a gente consiga aí avaliar o perigo e o risco. O checklist diário de um operador, um item opcional, que você pode estar incluindo. Livro de ocorrência, planejamento de serviço, proposta comercial com execução, proposta comercial APR laudo final, precificação, contrato, ART, tarefas da semana e principais clientes dessa demanda. E alguns extras aqui, que é mentoria com o Henrique Jeremias, que acabou se especializando, se certificando em NR12, e alguns anexos aqui adicionais, mais de 10 anexos também, em cima desse módulo. Então aqui você já está aí com, provavelmente, solicitação de orçamentos, porque cada uma das demandas eu te entrego tarefas, e se você aplicar uma por semana do jeito que eu sugiro, você já vai dar um boom nos seus resultados. Então são 28 dias para você aplicar aqui, mais uns 7 dias referente à parte de estrutura, dá um total de 35 dias se você tiver com sangue no olho para executar. Você conclui, ok? Finalizado isso, você tem aqui um arsenal de bônus. Por exemplo, a gente tem as mentorias de aceleração do método. Então, aqui são 5 encontros que eu entreguei ao vivo na mentoria. O pessoal fez perguntas, ficou gravado as respostas, e você pode estar assistindo no estilo Netflix. Então, dá mais ou menos aí 2 horas por cada um desses vídeos, tá? Você pode acelerar e acaba terminando mais rápido. Então, aqui a etapa 1, que é a preparação para atuar como engenheiro autônomo, e depois aqui as 4 horas, só que aquele conteúdo que está todo em tópicos, eu entreguei aqui direto, né? Comentando ele todo. Então, ficou bem bacana, é um pouquinho diferente, porque tem interação do pessoal. Além disso, tem mais bônus, tá? Eu tenho um combo aqui de estratégias comerciais, por exemplo, como você se veste para fazer uma boa imagem, como você cria um site gratuito, como que você encontra um tomador de decisão dentro de uma grande indústria, como que você liga para o cliente para contornar a secretária e chegar no tomador de decisão, sugestões de assinatura de e-mail, marketing por indicação, prospecção de clientes por canais, como você vende o seu conhecimento para o cliente, mentoria de estratégia de engenharia como negócio. Então, aqui foi várias estratégias, acho que dá mais de 15, que eu fui notando que eu faço aqui no escritório e eu comecei a pontuar uma por uma, entregando aqui nessa mentoria de estratégia comercial, né, de engenharia como negócio. Aqui é uma mentoria sobre precificação, orçamento e tributação. Aqui a gente tem uma mentoria de Google Ads. Aqui a gente tem uma mentoria de troca de experiências do Google Ads. Aqui a gente tem uma mentoria de vendas e aqui uma mentoria de gestão de escritório. Mas a gente também tem mais bônus aqui. A gente tem as mentorias temáticas, aqui já é mais áreas técnicas. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, responsável técnico para a empresa, quanto cobrar uma responsabilidade técnica, responsável técnico para desmanche, laudo para mangueira de incêndio, uma mentoria de perícia judicial, assistente técnico, uma mentoria de perícia em acidente de trânsito e incêndio, uma mentoria de licitação para engenheiros, mentoria sobre estruturas metálicas, mentoria sobre plano ring, mentoria sobre dimensionamento de hidrantes e PPCI, mentoria sobre laudo acústico, mentoria de ensaios não destrutivos, mentoria de perguntas e respostas em NR13, mentoria sobre a documentação completa de NR13 em tubulação, uma implementação do zero, desde a parte do spec, a parte ali de fazer fluxograma, de fazer também isométricos, tudo completo. Mentoria sobre treinamento para operadores de caldeira, mentoria de perícia em elevadores, mentoria de inspeção em elevadores, mentoria do uso de um aplicativo para NR12, mentoria de perguntas e respostas em NR12, mentoria de inspeção em MOOC, mentoria em sistema BRF de implementação e mentoria de laudo cautelar em veículos. Então, é um combo de mentorias aqui de áreas técnicas. E aqui você vai encontrar também alguns cursos adicionais, mini cursos, né? Por exemplo, a gente tem um mini curso aqui de contabilidade para engenheiro, inclusive com uma consultoria gratuita que você pode estar agendando. E aqui está todo o mini curso, né? Comentando item a item. É importante você ter uma boa base de contabilidade agora que vai começar a entrar no mercado do empreendedorismo. E aqui a gente também tem um mini curso sobre laudo cautelar em veículos, que também gera uma boa renda. Aqui a apresentação do laudo cautelar, o laudo cautelar na prática, a consulta de um histórico de um veículo, um segundo modelo de laudo cautelar e precificação de dicas comerciais. Aí aqui embaixo nós temos mais um mini curso disponível, que já é a partir de NR13. A gente tem aqui inspeção caldeira, plano de pressão, tubulação, tanque, especificação e os modelos editáveis de laudos de cada uma dessas possibilidades de demanda de NR13. Tá? E a gente tem mais aqui automação de planilhas, que você pode automatizar suas planilhas dentro da planilha do Google. Então, seu Word ele pode se tornar aí uma planilha editada. Então, aqui a apresentação, como você fazer
tudo na prática, estruturando aqui, inclusive, uma planilha de NR12, para você aprender a fazer, tá? E por último aqui, a gente tem um adicional para sua liberdade financeira, para você fazer renda passiva, tá? Então, por enquanto, por enquanto, é isso que nós temos disponível, referente à parte do método 5 dele, tem uma estratégia, tem um objetivo, você conhece as 4 áreas para que a gente atinja esse objetivo juntos, tá? Então tem lá o grupo de network, essa área de membros aqui, ela não tem validade, então você pode assistir no seu tempo, está 100% gravada. O grupo de network também está sem validade, então você pode interagir com o pessoal lá mais experiente, e você vai ter suporte também, em cima dessas demandas. Então basta você entrar em contato aqui com a equipe, que ela vai estar te apoiando, tá? Lembrando, nosso objetivo aqui é você atingir uma meta financeira, que você se insira no mercado, por isso a gente inclui 4 áreas. Caso você queira, não, Paulo, eu não quero esse objetivo, eu só quero me capacitar tecnicamente numa das áreas. Ok, nós podemos vender essas áreas separadamente, mas o combo aqui se torna mais atrativo. Se você for juntar todas essas áreas separadamente, ela realmente vai dar muito mais do que a gente está cobrando aqui, tá? Aí agora fica a sua decisão, tá? Lembrando, nossa missão aqui é fazer com que o engenheiro mecânico faça pelo menos R$ 10.000 trabalhando como engenheiro mecânico autônomo, tá? Espero que tenham gostado. Abraço e tchau.